Muita alegria que estou com... É com muita alegria que estou com vocês, que aceitei o convite. Quando o pastor fez na igreja, a Dene mandou para mim, e só um tempinho depois que eu consegui entrar. Mas, graças a Deus, esse conhecimento, esse momento traz alegria. Mas o que eu quero falar para vocês está em... Eu dei um título ao meu sermonete dessa manhã, que diz assim: Conhecer a Deus traz mudança. E Jó, ele diz assim, Jó 42, verso 5, ele diz assim: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Olha que bonito. Ele diz assim: Eu conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu fui católica eu fui espírita dos 7 a mais ou menos os 17 anos. Eu me tornei cantora de um centro espírita. Nunca recebi nada, nunca participei de nada, mas em todo momento eu estava naquele lugar. Eu puxava uma gíria para mais de 100 pessoas, eu e minha irmã, que nós tínhamos na época uma voz muito potente. E eles fizeram de nós cantoras de um centro espírita. Mas Deus é poderoso, é grandioso, é bondoso e me tirou dali. E me levou para a Igreja Católica. Lá também me tornei cantora do conjunto musical, dava hóstia, mas o meu padre, que era assim que eu chamava, o padre Nelson. Mas eu só conhecia Deus de ouvir falar. Eu não conhecia esse Deus real, esse Deus poderoso, esse Deus grandioso que hoje eu conheço. E aí, ficamos na Igreja Católica. Eu morava mais ou menos a uns 500 metros da Igreja Adventista, aqui em Garanhuns, no bairro do Magano. E aí o nosso padre, ele pregava contra a igreja. E ele dizia que era um povo ignorante, antigo, e ele falava vários adjetivos, que não vale a pena repetir. E eu também tinha aquilo na mente, que aquele povo não prestava, aquele povo não era antigo, passava na porta da igreja, ia para a feira, voltava da feira, ia para a feira, voltava da feira. Eu não vou entrar muito em detalhes, a minha vida sempre foi uma vida muito conturbada, não vou entrar em todos os detalhes, mas eu tinha uma vida terrível com meu marido, meu Deus do céu. Eu me casei no mês de agosto, eu nasci no mês de agosto, me casei no mês de agosto. E aquele dia, meu marido, para me chatear, para me aborrecer, ele chega na minha casa, com quem? Com 3 irmãos adventistas para estudar a Bíblia. Gente, o inimigo entrou em mim com uma raiva tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, daqueles 3 homens. E tinha uma mulher que tinha uma voz irritante. A voz dela doía no meu cérebro, sabe? Quando ela começava a falar de Jesus, Jesus, Jesus. Que coisa repugnante para mim. Mas eu conhecia Deus. Eu era católica, praticante, dava hóstia mais o padre, mas eu só conheci de ouvir falar, de ouvir falar. E aquele povo ficou na minha casa durante 6 meses. Eu estava grávida da minha filha. Foram 6 meses. Eles chegaram em outubro na minha casa. Durante 6 meses eu tive que tolerar aquele povo na minha casa. Não mais eles na sala, porque eu nunca fiquei estudando a Bíblia. Aquilo para mim não tinha sentido, não tinha lógica, não tinha nada. Eu não queria aquilo para mim. Mas eles deixaram uma Bíblia na minha mesa para o meu marido. E aí eu nunca fumei, nunca bebi, mas um dia eu decidi pegar a Bíblia e ler. Mas eu também decidi pegar um cigarro e fumar.
E aí eu fumei o cigarro, mas eu fiquei bêbada, 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 bêbada. Bêbada, bêbada. Com ânsia de vômito. E aquela Bíblia na mão. Mas aquela Bíblia me ensinou uma coisa, que o sábado tinha que ser guardado. E eu não ia para a igreja, não tinha quem fizesse eu ir para a igreja. Mas o sábado eu guardava. Eu comia mortadela no sábado. Eu não sei se aí vocês todos sabem o que é mortadela. É um embutido, né? De carne bovina com carne suína. Eu comia mortadela, pão e refrigerante. Era assim que era guardado meus sábados. Mas a guarda daquele sábado me trazia alegria. Já no final, depois de estar muito irritada com aquele povo na minha casa, eu disse a eles, eu vim para a sala e disse ao meu marido, eu não quero esse povo na minha casa, eu não quero esse povo na minha casa, de hipótese nenhuma, hoje eu coloco todos para a rua. E eu fiz. Eu disse a eles, eu não quero vocês na minha casa. Porque quando aquele povo saía da minha casa, meu marido bebia, gente, ele quebrava tudo dentro de casa. Parece que o inimigo entrava naquele meu marido. Parece não, eu tenho certeza. Era uma vida terrível, terrível, terrível. Se eu parar para contar assim todos os detalhes, minha vida é uma história de sofrimento. Não me perguntem por quê, nem não sei, talvez tenha sido envolvido razão do envolvimento mais terrível que um ser humano pode ter, é o envolvimento com o espiritismo. Fujam dele. Ajudem outras pessoas a fugir desse envolvimento. É terrível, terrível, terrível. E aí, um belo sábado, um daqueles homens que aí eu terminei dizendo a eles que não queria eles na minha casa, mas se eles quisessem estudar a Bíblia comigo, eu queria. Eu não entendi por quê, porque depois, quando eles saíram, eu fiquei perguntando a mim, mas meu Deus, eu disse que não queria aqueles caras na minha casa, aquele povo chato na minha casa, e agora eu vou ter que estudar a Bíblia com eles? Mas teve uma coisa que eu sempre tive, foi posição. Eu sempre me posicionei. E eu tinha dado a palavra àqueles homens. Eu não poderia mais voltar atrás. E aí eles vieram. Só que eu não quis mais na minha casa. Eu levei eles para a casa da minha mãe. E aí a gente ia estudar a Bíblia na casa da minha mãe. Minha mãe também era altamente contra tudo que se chamava Jesus Cristo, era praticante, noiteira de Maria. Então, mas ela permitiu que eu estudasse a Bíblia, continuasse estudando a Bíblia. Eu acho que eu comecei a estudar a Bíblia dos. Naquela época, era 30 estudos. E eu devo ter começado dos 15, 16, por aí. E aí tinha um chamado irmão João, ele disse assim, irmã Socorro, que eles já começaram a me chamar irmã Socorro. Irmã Socorro, vamos na igreja, vai ter batismo no sábado. Eu usava micros vestidos, micros vestidos. E aí ele me levou, eu peguei uma saia emprestada da minha mãe, porque eu não podia ir para a igreja com aquelas roupas que eu tinha. E aí eu fui para a igreja. E chegando na igreja, aquele homem ficava me tocando em mim, porque o pastor Paulo Mendonça, ele fazia apelo no término do batismo, e ele ficou tocando em mim, assim, para mim ir lá. Eu não queria ir, mas ele me tocou tanto que eu decidi ir, só para aquele homem chato. E aí me levantei e fui para o apelo do batismo. Saí dali, no meu coração dizendo, essa história, quero lá ser crente. E dessa igreja, pior ainda, quero de jeito nenhum. Deus me livre. Essa igreja é antiga, quadrada, prega o que não existe mais. Porque era assim que a minha mente estava cheia. E quem é católico sabe, nós não conhecíamos Jesus. Hoje eles pregam um Jesus assim, meio fantasioso, mas eu já conversei com alguns, mas naquela época não se conhecia Jesus Cristo. E aí saí dali, irmãos.
eu estava grávida da minha Samara. Eu saí dali e vim para casa. Poucos dias depois, eu comecei a sentir dores para ter Samara. Eu tinha tido um parto com pré-eclâmpsia, o primeiro meu filho, o Sol, quase tinha morrido pelo milagre. O médico disse a mim que eu não tivesse um segundo filho, que eu poderia morrer. Mas aconteceu, eu fiquei grávida. E aí fiquei em casa. Eu digo, agora eu não vou mais para o hospital. Vou ter um menino em casa. Decidi ter um menino em casa. Não vou mais para o hospital. Não quero mais. Não quero mais de jeito nenhum. E aí fiquei em casa, fiquei em casa, fiquei em casa. 8 horas da noite já não dava mais para suportar. Não suportava mais. 8 horas da noite eu já estava perdendo todo o sangue. Eclâmpsia, vocês sabem que é a perca de sangue incontrolável. Pressão alta na hora do parto. Minha pressão já estava nas alturas. E aí levaram-me para o hospital Dom Moura, aqui de Garanhuns. Chegando no Hospital Dom Moura, eu encontrei um médico chamado Dr. Marcondes. Ainda vive ele, ainda está por aqui. Dr. Marcondes olhou e disse, não, pode mandar ela para casa, manda ela voltar para casa. Porque ela estava em casa, manda ela voltar para casa, ela vai morrer em casa. Naquela noite, a parteira era minha vizinha, parteira de plantão, a Isabel. E aquela Isabel começou a chorar. E ela dizia assim, doutor, pelo amor de Deus, não faz isso com ela não, doutor. Não faz isso com ela não, não manda para casa para a família dela ver morrer. Manda ela para Caruaru, manda ela para Caruaru, manda ela para Caruaru. Eu sei que nessa briga toda, nessa confusão, nesse desentendimento, me levaram para Caruaru. De Garanhuns para Caruaru são 180 quilômetros. Me colocaram na cadeirinha da enfermeira, porque deitada na maca ia uma outra moça. E aí, irmãos, eu conheci Deus. Não um Deus de ouvir falar, porque antes eu conhecia um Deus de ouvir falar. Um Deus de ouvir falar. E aí, naquele caminho, foi instruída as meninas, porque depois elas disseram ao meu irmão, foram instruídas para ir parando no caminho para que eu pudesse chegar em Caruaru morta, porque eu não tinha mais saída. E aí, no caminho, eu conheci um Deus que, um Deus que transforma, um Deus que ajuda, um Deus que cria, um Deus que sustenta a gente. Unicamente esse Deus pode nos ajudar, nos socorrer, nos dirigir, nos transformar. E em Salmos 25, 5 e 6 diz assim, guia-me na tua vereda e ensina-me, pois tu és Deus, da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Agora, eu vou a esse Deus que lembra, a esse Deus de misericórdia. Porque se ele lembrasse do que eu tinha feito, de como eu agia, de como eu fazia, ele não ia me ajudar, ele não iria me socorrer, ele não iria me sustentar. E aí eu fui a esse Deus dentro daquela ambulância. Eu não gritava, eu não chorava, a lágrima escorria, mas eu não chorava. É como se eu estivesse vivendo esse momento agora, que agora eu estou chorando. Eu não chorava, eu não gritava, a lágrima escorria sem controle, porque eu sabia que eu tinha rejeitado a Deus. Eu não estava chorando pela dor que eu estava sentindo, que era insuportável. Eu estava chorando porque eu sabia que eu tinha rejeitado a Deus. Eu sabia que Ele tinha me dado a oportunidade de me entregar a Ele.
E era como se o próprio Deus, o próprio Jesus, não aquele Deus superficial que eu conheci em todos aqueles anos de igreja, aqueles anos de espiritismo, porque no espiritismo também eles falam de Deus, não era aquele Deus que eu conheci naquele lugar. Agora era um outro Deus, era um Deus especial, que eu tinha dito não, que eu tinha rejeitado, que no meu coração eu tinha abominado. E agora eu fui diante daquele Deus e disse assim: Senhor, eu sei que eu me suicidei. Eu sei que eu estou me suicidando. Fui eu que quis essa situação. Porque eu deveria ter ido para o médico de manhã, quando começaram os primeiros sinais. E a médica disse a mim que seria mais uma cesárea. E era de alto risco. E eu não, eu fiquei em casa esperando, esperando, esperando. Agora é tarde demais. Eu sei, Senhor, que é tarde demais. Mas em nome de Jesus, me perdoa. E não me perdoa porque eu estou morrendo, não. Me perdoa porque eu te rejeitei. Me perdoa porque eu te conheci e eu disse não a ti. Me perdoa, Senhor. Mas eu quero te fazer um pedido aqui dentro dessa ambulância. Se eu morrer, que tu me perdoes. E se tu ainda me der a oportunidade de viver, de sair de todo esse negócio viva, me ajuda a me entregar a ti, Senhor. Se possível, me dá essa oportunidade de entrega. Eu preciso de ti, Senhor. E ali, na última parada que o motorista e as enfermeiras pararam para tomar café, porque assim elas foram destruídas. Gente, a dor era insuportável, era insuportável, era insuportável. Mas aí cheguei ainda viva na maternidade. Menino Jesus em Caruaru. Ainda cheguei viva. E, milagrosamente eu cheguei viva naquele lugar. E aí eles trocaram de paciente. Eu me lembro como se fosse agora. A mulher gritava assim: doutor, pelo amor de Deus, não faça isso comigo, não, doutor. Não faça isso, eu não aguento mais. Ele respondeu assim: você está a tempo ainda, mas ela não tem mais. Eu vou tentar salvar a criança. Eu vou tirar a criança. E aí eles me operaram para tirar a criança. E tiraram minha menina. E a mim eles costuraram uma barriga como se eles estivessem costurando buchada. Eu não sei se alguém sabe o que é buchada. Talvez o pastor conheça o que é buchada. Uma bola do intestino do bode que eles fazem, amarra e faz aquelas bolas. Eles costuraram minha barriga exatamente igual, porque eles sabiam que eu não ia mais sobreviver, ia morrer. Isso foi há 33 anos, exatamente no mês de agosto. Deus me deu outra oportunidade. Aliás, foi no mês de maio. No mês de maio, isso aconteceu quando Deus me deu essa oportunidade. E hoje, agora, aqui em agosto, está fazendo 33 anos. Exatamente 33 anos. E eu não fui batizada assim em seguida porque eu fiquei muito ruim, eu passei muito mal, quase eu morri. Mas qual foi a surpresa daquele médico? No outro dia que eu não estava morta. Eu não estava morta. Porque eles apostaram que eu estaria morta. Mas eu conheci um Deus não só de ouvir falar. Eu conheci o Deus porque eu tive um encontro com ele. Eu conheci um Deus dentro daquela ambulância. Quando minha vida estava se saindo, eu conheci aquele Deus todo-poderoso que pode nos ajudar, nos sustentar, nos manter em meio, mesmo em meio à nossa rebeldia. Ainda assim ele nos ama, ainda assim ele nos ouve, ainda assim ele nos responde. E Jeremias 31, 34, capítulo 31, verso 34, diz assim: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor.
pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Foi esse Deus que me deu a oportunidade de vida. Foi esse Deus que me deu a oportunidade de conhecê-lo. Foi a esse Deus que eu me entreguei. Eu disse naquela ambulância, Senhor, se tu me deres a oportunidade de te servir, eu jamais te deixarei. Voltando dali, eu tomei a posição e quando fiquei bem de saúde, porque depois de um eclâmpsia, a recuperação é complicada, eles não podiam me jogar num tanque de água para batizar. Naquela época não é como hoje, que é gostosa, água quente, é água gelada. Depois de 3 meses, eu me batizei, precisamente no mês de agosto. Eu tomei uma posição ao lado de Deus. E os que me conhecem sabem que a minha vida não é fácil. As tribulações, as lutas, as angústias, mas isso não é motivo para se separar do amor de Deus. Isso não é motivo para desconfiar do seu cuidado. Pelo contrário, as dificuldades são obreiras de Deus. Ellen White diz isso. As dificuldades são obreiras de Deus na nossa vida. E o Senhor diz assim, ainda em Jeremias, capítulo 31, verso 35, ele diz assim: assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixa para a lua e as estrelas, pois a luz da noite que agita o mar e faz brandir as ondas. Senhor dos Exércitos é o seu nome. Então, é o Senhor dos Exércitos que, em meio à tribulação, ele nos sustenta, ele nos dá alegria, ele nos dá sorriso, ele ainda nos mantém a felicidade. E por que eu decidi contar essa história? Porque é o Deus que me trouxe para ele que vai me sustentar. Eu pedi oração a vocês pelo meu Saulo, que estava em São Paulo. A semana passada, o meu Saulo veio para Garanhuns me matar, porque era uma promessa dele. Ele é esquizofrênico. E quando eu internei ele, no mês de dezembro, ele disse assim: eu vou te matar. Pode ficar 10 anos internado. Quando eu sair, eu te mato. Eu saí de São Paulo. O pastor conhece essa história, a Dene conhece a história nos detalhes, o pastor conhece a história nos detalhes. E aí eu, orientada por 2 psicólogas, elas me direcionaram a sair e vir embora para Pernambuco, a buscar apoio, a buscar ajuda, para que essa tragédia não acontecesse. Eu fui ao pastor antes, pedir em nome de Jesus que ele me demitisse no meu trabalho, para que eu viesse aqui e buscasse ajuda, porque eu não quero que meu filho seja o meu próprio assassino, meu algoz. E aí eu vim para Pernambuco. Meu filho ligava para mim 3, 4, 5 vezes por dia: mãe, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Gente, eu tinha certeza que meu filho tinha tirado aquela coisa da mente. Mas, para minha surpresa, meu filho chegou. Hoje está com 8 dias. Não, com 15 dias. Hoje está com 15 dias. Ele passou uma semana aqui, me procurando. Meu filho chegou. Na noite que ele chegou, ele quis me matar. E mais uma vez eu tive que ir a esse Deus que agora eu não conheço mais só de ouvir falar. Agora eu conheço esse Deus que é um Deus de poder, é um Deus grandioso, é um Deus que sustenta, que alimenta. É um Deus que é capaz de tudo pelo filho seu. Ele desce na profundidade, ele sobe nas alturas. Ele vai na largura e no comprimento para te socorrer, para te ajudar, para te sustentar.
E agora é um Deus de verdade, um Deus fiel que eu conheço. E eu fui mais uma vez a esse Deus e pedi a Ele socorro, misericórdia. Senhor, me ajuda, socorro, Senhor, misericórdia, misericórdia, Senhor, socorro, socorro. E foi como se meu filho anestesiasse, sabe, gente? Meu filho anestesiou e dormiu, anestesiou. E aí, eu estou aqui em Garanhuns, eu estou fazendo uma casinha para mim. Eu tinha que estar lá na casinha, porque se você não está no negócio, os caras não trabalham. E você não tem dinheiro para manter o fulano trabalhando a dia, brincando lá, né? Não tem dinheiro para isso. E aí eu não fui na construção, e faltou um material lá. E aí meu irmão estava na construção e veio atrás de mim, para saber o que tinha acontecido. Já estava todo mundo esperando meu filho. E sabia que ele tinha chegado na segunda. Meu filho afirmou na frente do meu irmão de que iria me matar. E ele tinha ido na casa dos tios na segunda noite e tinha afirmado que tinha vindo para Garanhuns só para me matar. Mas esse Deus poderoso, esse Deus grandioso, esse Deus magnânimo. E naquela manhã o pastor Anderson conversou comigo, orou comigo. E Deus mandou esse meu irmão vir aqui. E eu tenho um irmão que é PM, eu tenho outro, eu tenho outro. E aí eles se posicionaram, que o meu maior medo era que ninguém se posicionasse. Há 30 anos eu não tenho contato com meus irmãos. São 31 anos de São Paulo. E o contato com eles é muito pouco. Acho que um deles quase nenhum, porque esse não gosta de celular, então não tinha contato nenhum com ele. Eu vi umas 2 vezes em Pernambuco, mas o contato foi rápido. Minha mãe morreu, meu pai morreu e foi contato muito rápido. E a minha preocupação seria que ninguém ia se posicionar e meu filho ia realmente executar o seu plano. Mas é mais um momento que Deus me libertou, que Deus me ajudou, que Deus me socorreu, que Ele entrou com providência. Mas o livro de Oséias, ele diz algo interessante para todos nós. Oséias, capítulo 6, verso 3, diz exatamente assim: conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Ao Senhor, como a alva, a sua vida é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Na linguagem de hoje, eu achei muito interessante na linguagem de hoje, ela diz assim, a mesma palavra diz assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Esforcemo-nos, irmã, em conhecer esse Deus. Esforcemo-nos, é o convite do Senhor. Prossigamos em conhecer, não fiquemos estagnados. Não, eu conheci o Senhor e isso é suficiente. Não, tem muito mais a conhecer. Nós temos muito mais a conhecer a esse Deus. Muito mais, irmãos. Porque nos momentos difíceis da nossa vida, nós precisamos estar arraigados do Senhor para suportar. Nós precisamos estar alicerçados no Senhor para não desanimar, para não entristecer, para não deixar que outros nos desanimem. Porque eu posso dizer a vocês com segurança do que eu estou falando, porque o meu Deus já é testemunha fiel. E alguns dos amigos que estão aí, que eu converso com eles, sabem do que eu estou falando a verdade.
Quando a gente vê as pessoas dizendo só maravilha, só bênção, só isso, só aquilo, você pergunta, Senhor, o que falta em mim? O que falta em mim? Que em mim não acontece. O que falta em mim? Aonde eu estou caindo, Senhor? E você se analisa, se autoanalisa, e você não encontra, apesar de sermos pecadores, não encontra onde você está caindo. Mas aqui precisamos o quê? Estar alicerçados no Senhor. Estar olhando para o Senhor. Unicamente o Senhor vai te sustentar nos momentos difíceis. Manter os olhos fixos em Cristo. Eu costumo dizer às pessoas, olhar além da cruz. Porque se eu olhar para a cruz, com os meus olhos falhos e pecadores, eu vou ver um homem vencido, que se deixou morrer numa cruz de Calvário. Mas se eu olhar além da cruz, eu vou ver um Deus todo-poderoso, que foi capaz de vir e morrer numa cruz por mim, pobre pecadora miserável que sou. Então, olhar para Cristo é minha única esperança. Independente do momento que estou vivendo. Existe uma revista da nossa igreja que diz assim, paz na tempestade. Gente, é isso que nós precisamos. Ter paz na tempestade. Eu fui na igreja, eu pedi oração. Na terça-feira aconteceu tudo isso com meu filho. Na quarta eu fui em outra igreja, porque meu irmão me tirou da minha cidade, porque ele estava me buscando como quem busca doido. E meu irmão me tirou da minha cidade, me levou para a cidade da minha irmã, que é 30 quilômetros depois, e para lá ele não iria, porque ele não saberia de imediato onde eu estava. E na quarta-feira eu busquei a ajuda dos santos. A ajuda dos santos. E os santos oraram por mim. E todos vocês oraram por mim, porque eu tinha pedido a oração, só não tinha explicado a situação. E eu pedi a oração dos santos. E no sábado, quando eu fui para a igreja, a irmã me convidou para cantar. As pessoas que me conhecem sabem que eu canto um pouquinho, não é muita coisa, mas canto um pouquinho. Aqui em Pernambuco não se usa muito playback, então você pode cantar a capela. E eu cantei. É, já cansado estou. Eu conheci ele na versão de Elvis Presley. E aí o hino diz assim, já cansado estou, mas procuro o Senhor. Ele é a paz que eu almejo ouvir. Ele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã, porém à noite a dormir, haverá paz no vale para mim. Haverá paz no vale, para mim eu sei. Sim, haverá paz no vale, para mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale, para mim. E aí cantei esse hino e quando terminei de cantar, aquela irmã disse assim, gente, é inacreditável que a irmã Socorro está vivendo esse momento. Porque no lugar dela, nem nessa igreja eu estava. E eu respondi a ela, irmã, eu conheço Jesus. E aonde eu irei, se não for para os braços dele? Então, irmão, a minha oração essa manhã é que nada, 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 nada possa nos desanimar. Nada possa nos entristecer. Não venhamos ser pessoas de momento. Pessoas de momento. Se as coisas estiver boa, eu estou do lado do Senhor. Se as coisas estiver ruim, eu me afasto. E se tiver mais ou menos, eu também estou mais ou menos. Não, irmãos, o convite para mim e para você essa manhã, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega, irmão.
como uma criança que descansa no colo do Pai, com toda a confiança. Essa deve ser a nossa posição. Descansemos nos braços do Pai, independentemente do momento que estamos vivendo, porque independentemente do momento, Deus é conosco em toda e qualquer situação. Em todo e qualquer momento, Deus é contigo, Deus é comigo. Se estamos alegres, estamos alegres. Se estamos tristes, Ele é conosco. Quando tivermos os momentos mais difíceis da vida, ontem, para mim, foi um dia muito triste, sabe, irmão? Muito triste, muito triste. Porque o meu filho poderia estar comigo, meu filho voltou para São Paulo. Eu não sei qual vai ser a situação dele em São Paulo, porque agora ele não tem mais a mim para maltratar, para judiar, ou para cuidar dele como eu cuidava. Ele não tem mais a mim em São Paulo. Agora ele não sei o que vai ser dele. Mas ainda assim, Deus diz: eu sou contigo, eu te sustento. Eu tenho convicção disso, de que Ele vai ser comigo, de que Ele vai me sustentar. E que ainda assim, Ele vai estar cuidando do meu filho. E que aí, no que eu falhei, Ele ainda vai me socorrer, me perdoando. Então, que Deus possa abençoar todos vocês. Que todos vocês possam ter sido edificados com essa história. É uma história de sofrimento, uma história de luta. Mas não se esqueça, irmãos, é uma história de vitória. É uma história nos braços de Cristo. Porque quem me conhece, muitos aí me conhecem, eu não vivo acabrunhada, chorando. Eu não vivo triste. Eu tenho um Deus que eu necessito transmitir às pessoas. E eu sempre me lembro do que diz no lar adventista. Ellen White, quando Tiago White estava doente, quase nas últimas, chamaram ela para uma programação que ia ter ali naquele hospital de diversão, de não sei de quê. E ela disse assim: já me viste acabrunhada? Já me viste triste? Que o meu interior chore, mas que o meu exterior transmita o Deus que eu sirvo. Então, minha irmã, é assim que eu quero viver. O meu interior chora, mas o meu exterior transmite um Deus que eu sirvo. É uma pena, eu já tentei várias pessoas para ver se consegue fazer esse meu celular aqui, ver minha face. Eu levei até para um técnico sábado, que é meu sobrinho, então eu não ia pagar nada, ele olhou e ele não conseguiu fazer ninguém ver minha face. Mas se vocês verem minha face, eu não tenho uma aparência bonita, mas eu não sou triste. As pessoas me acham por ser séria, porque sou triste. Não. Pelo contrário, eu sou muito feliz. Eu tenho Jesus como meu refúgio e fortaleza. Ele é tudo que eu preciso, ele supre todas as minhas necessidades. Irmãos, e se um dia eu testemunhar para vocês novamente, eu vou dizer que é tudo, nada me falta, muito menos o carinho, o cuidado, o amor, o colo do meu Deus. Então, que Deus abençoe todos e que conceda a todos nós essa companhia gostosa, que é ter a certeza de que Cristo habita em nós. Que Deus nos abençoe. Oremos. Santo, santo, santo e eterno Deus, que habita nos mais altos céus, nós te agradecemos, Pai, o privilégio que temos de acreditar em um Deus maravilhoso, Criador, mantenedor de todo o universo. Obrigado pelas tuas misericórdias, que não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Obrigado pelo plano maravilhoso de enviar o teu único filho a este mundo para morrer em nosso lugar. É difícil, Pai. Nós estamos num mundo de dor, de pecado, de morte, mas temos um Deus que veio nos resgatar. Temos um Deus que opera na vida de cada um de nós. Acabamos de ouvir o testemunho da irmã Socorro. Que tu possa abençoá-la ricamente.
que tu possa ser com ela, que seu filho possa perdoá-la e que eles possam, enquanto viver, testemunhar desse Deus maravilhoso. Obrigado, Pai, pela esposa maravilhosa que me concedeste, pelo filho, pelo neto. Por favor, Pai, toma o nosso neto em teus braços de amor, que ele, seu Pai, na caminhada da vida, não se distancie dos teus caminhos. Alcança o coração do nosso filho, traz de volta, Pai, aos teus caminhos. Nós queremos tanto vê-lo, adorando e bendizendo o teu nome. Te oramos em especial por cada família aqui representada. Estes teus filhos se reúnem a cada manhã, buscando o poder do alto, buscando o teu Santo Espírito. Derrama teu Santo Espírito em cada família aqui representada, Pai. Capacita-nos com o poder do alto para abreviar tua volta, dizendo a este mundo de teu plano maravilhoso para nos salvar, para transformar a vida de cada um e fazer um trabalho maravilhoso, abreviando a volta de Cristo Jesus. Nós te agradecemos a viagem que fizemos. E na viagem, Pai, nós testemunhamos de este Deus. A nossa companheira de viagem, um banco de 3, era uma mulher e ela não deu muita chance. Mas no finalzinho da viagem, eu perguntei a ela, a senhora conhece a Novo Tempo? Disse, não, nunca ouvi falar. Olha, Novo Tempo é uma TV que fala sobre Jesus. Jesus está voltando. Procure essa TV. Você vai ver que maravilha, que programa maravilhoso. Eu disse também para a aeromoça, na frente de várias pessoas, por favor, Pai, trabalha na vida de cada um daqueles, para que eu possa ter o privilégio de vê-los lá no céu, galgando os degraus da Canaã celestial. Eu te peço também pelos meus irmãos que ainda não se converteram, que tu possas ser com cada um deles. Obrigado pelo pastor Anderson, que tão bondosamente ele e sua família têm trazido mensagens maravilhosas para cada um de nós. Abençoa esse teu servo com ricas bênçãos do alto. Dá-lhe sabedoria para continuar nessa caminhada, pregando o Evangelho de Cristo Jesus. Ser também com a irmã Rose, que está com um sorriso, está rindo à toa, Pai. Ela está feliz, porque voltou ao lar. Ela fez um trabalho maravilhoso com seus irmãos, que tu possas trabalhar na vida de cada um. Te oramos também pelos filhos do Golfix, os filhos e filhas que estão distantes, Pai, que tu possas alcançar cada um deles e que eles possam voltar à casa paterna. Dá-nos um dia feliz na tua companhia. Dá-nos a tua direção, o teu cuidado. Pois te pedimos essas bênçãos e agradecemos, não que tenhamos méritos, mas o mérito de Cristo Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Querido Deus e Pai, a Ti toda honra, toda glória, a Ti todo louvor. E nessa manhã mais de oportunidade que Tu nos concede, ou nos concedesse, de falar do Teu amor, nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a confiarmos mais em Ti, a nos colocarmos cada dia mais nas Tuas poderosas mãos e ao alcance do Teu Santo Espírito. E nessa manhã nós queremos Te pedir que abençoa de forma toda especial esse Teu servo, esse homem de Deus, que se chama-se Anderson. E não é porque ele é pastor, não. É porque ele é um homem de Deus. Pastor é só um título. Unicamente um título. Sabemos que dado por ti, mas é um título.
porque conheci muitos pastores que não têm a humanidade, a sensibilidade desse jovem. E é um jovem ainda, Senhor. Que ele possa ser revestido com o poder dos altos céus, que possa crescer, não mais em tamanho, porque ele já é grande demais, mas agora em estatura, diante da tua grandeza. Abençoa também a irmã Débora, as crianças, que da mesma forma, juntos, possam crescer para a tua obra. Abençoa de forma especial o irmão Gaspar, nas suas necessidades, nos seus clamores, que Deus possa estar com ele. E abençoa nosso grupo. Ajuda-nos, Senhor, a convidar e as pessoas a aceitar o convite. Pois tenho feito muitos convites e só tive a alegria de ver a Helena Lima aí conosco. Mas eu creio que muitos outros virão e que juntos vamos cada dia nos preparar. Abençoa a irmã Rose na liderança desse grupo, para que as bênçãos do céu recaiam sobre a sua casa. Enfim, Senhor, nos ajuda, nos transforma, nos enche do teu Santo Espírito, porque é o Santo Espírito de Deus que faz essa mudança. Unicamente Ele pode trabalhar nas nossas vidas. Unicamente Ele pode colocar Jesus dentro de nós. Abençoa, nos guarda, nos concede um dia na tua presença. Nós te clamamos e te agradecemos. No doce nome de Jesus Cristo. Amém.